gera aquele susto na população. Aquele interesse em cima de uma notícia falsa. Meu Deus, 60, 70 graus, nada disso. A gente não chegou nem aos 45 de sensação, ainda bem. Porque com 43, 44 já foi quente. Imagina com 60, 70 a gente nem estaria aqui. Basicamente isso. Fantástico. Recado dado. 70 graus de sensação térmica Nada é fake disso, news. é Obrigada, fake. Pri. Tchau, gente. Bom fim de semana. A gente volta a falar daquele incêndio que a gente mostrou agora há pouco no centro da cidade. É num galpão de material de construção, localizado na rua Costa Ferreira, número 148, ali pertinho do Morro da Providência, no centro do Rio. O nosso Globocop chegou há pouco lá, está sobrevoando a região. A gente tem informação de que bombeiros de 6 quartéis enviaram viaturas para lá para controlar esse fogo. A gente reforça que, por enquanto, não há informação sobre feridos. O Centro de Operações do Rio de Janeiro diz que há uma certa lentidão nas ruas no entorno aí desse galpão de material de construção, que fica na rua Costa Ferreira, mas é justamente ali na região do Morro da Providência, atrás da Central do Brasil, que é uma região de muita movimentação, principalmente nesse horário. Aqui no cantinho do seu vídeo, daqui a pouco o nosso Globocop mostra, você vê ali as viaturas da Polícia Militar. As chamas são muito altas nesse momento. A coluna de fumaça agora já escureceu, claro, mas até bem pouco tempo era vista de longe. A gente repete que 6 quartéis do Corpo de Bombeiros estão no local, diversas viaturas foram para tentar controlar essas chamas que são bem grandes. Agentes da Sete Rio estão atuando no entorno dessa região para tentar organizar o trânsito por causa da volta para casa nesse horário. Essa é uma região de muito movimento, uma região perto da Avenida Presidente Vargas, perto da Central do Brasil, do Terminal Rodoviário Américo Fontinelli. Portanto, é uma região de muita movimentação. Mais cedo, essa fumaça podia ser vista de longe. Eu repito, é um galpão de material de construção. O Corpo de Bombeiros reforça que não há informações de feridos. Eles foram acionados para esse incêndio por volta de 6h20 da tarde. Chegaram rapidamente. São diversas viaturas, as ruas em voltas estão fechadas para o trânsito. Inclusive, a Sete Rio pede que os motoristas evitem se aproximar da rua Costa Ferreira, ali na região do Morro da Providência. Os bombeiros estão trabalhando, tentando conter as chamas, mas a informação que nós temos é que há muito material inflamável e, por isso, é um trabalho difícil e que desafia os bombeiros, mas diversas equipes estão presentes aí no local, diversas viaturas de 6 quartéis da região. Portanto, os bombeiros receberam esse alerta já no fim da tarde. Agora a gente está com imagens ao vivo feitas pelas nossas equipes que estão nas ruas mesmo. Até agora você estava vendo imagens do Globocop. Agora são imagens de equipes nossas que estão na rua, próximo aí às viaturas que foram atender esse chamado para esse incêndio nesse galpão de material de construção que fica na rua Castro Ferreira, número 148, ali pertinho do Morro da Providência, na região central do Rio de Janeiro, uma região de muito movimento nesse horário. Os bombeiros tendo dificuldade, claro, para controlar essas chamas. É um incêndio de grandes proporções. São diversas equipes envolvidas nesse combate às chamas. O Corpo de Bombeiros reforça que não há informações sobre feridos, pede que as pessoas evitem ficar próximas aí às construções, a essas paredes que, claro, acabam sendo influenciadas e condenadas pela presença das chamas. E a gente segue acompanhando esse incêndio, os bombeiros trabalhando desde 6h20 da tarde, portanto, há 1h20 já, as equipes trabalham no combate a essas chamas de grandes proporções. A gente ainda não tem informação se essa fumaça atrapalha a visibilidade na região para aeronaves como helicópteros, se atrapalha a visibilidade para os aviões que decolam do Santos Dumont. A gente está vendo aí as equipes do bombeiro, imagens feitas pelas nossas equipes de reportagem que conseguiram chegar ao local. Agora se acompanha imagens ao vivo do nosso Globocop. A gente está vendo, é importante a gente falar, Luli, que essa rua é uma rua pequena.
ela fica ali atrás da Central do Brasil. Então, assim, a gente precisa falar que é um horário em que muitas pessoas estão ali, chegando na Central do Brasil, saindo da Central do Brasil. Tem o terminal Américo Fontinelli ali do lado. Então, é um lugar muito movimentado. A gente precisa ter essa noção de que 7h38 de uma sexta-feira, a gente sabe tudo bem, a cidade está mais vazia, muitas pessoas ainda não voltaram à sua rotina de trabalho, mas é um horário de muito movimento naquela região. Então, assim como a gente está vendo, as chamas começaram por volta de 6h20 da tarde, que é um horário de muito movimento também, ou seja, muitas pessoas que estavam chegando ali na estação da Central ou desembarcando ali já se depararam com essa fumaça, uma fumaça muito grande. É uma rua, é uma loja de material de construções. Quando a gente abre o GPS, pelo GPS, pelo menos, o que a gente consegue ver é que o nome registrado ali no mapa está como materiais de construção cruzada. A gente vai, obviamente, confirmar isso. A gente está em contato aqui com o Corpo de Bombeiros até para saber se imóveis ali ao lado estão interditados. Priscila, a gente vê agora nas imagens do nosso Globocop os bombeiros ali tentando acesso por uma porta que me parece ser uma porta lateral desse imóvel. Agora, olha aí as imagens. Aliás, é uma das portas de acesso ao local. E a gente consegue ver que lá dentro eles estão com as mangueiras resfriando essas portas metálicas, tentando chegar aos focos de incêndio. Você vê pela frestinha ali no alto daquela grade que nesse local aí as chamas estão muito altas, passam inclusive da altura da parede. Os bombeiros tentam acessar por aí. Esse é um trabalho extremamente arriscado. É claro que eles são treinados e muito bem treinados para isso, mas é um trabalho delicado, perigoso, porque essas estruturas, claro, ficam ameaçadas pela temperatura dessas chamas. Então, eles têm que se aproximar com muito cuidado, mas esse trabalho de resfriamento das paredes, dessa porta, que parece ser uma porta metálica, claro, é o que a gente está vendo aqui nas imagens, a gente não pode afirmar com certeza, mas são materiais que, ao serem resfriados, ajudam no controle dessas chamas. É um galpão bastante grande. Como a Priscila dizia há pouco, a Rua Castro Ferreira é uma rua pequena, o que inclusive dificulta o acesso das viaturas dos bombeiros, que são viaturas bem grandes, né? São caminhões enormes, e a gente tem informação de que são viaturas de 6 quartéis diferentes que foram acionados. Agora recebo a informação de que já são 7 quartéis envolvidos no combate a essas chamas. Já há 1h30 eles trabalham sem parar. É um trabalho difícil, é um trabalho que envolve muita gente, muita técnica e muita cautela, porque essas paredes que estão sob uma temperatura altíssima, claro, podem cair, podem estar ameaçadas. Então, eles têm que se aproximar com muita cautela. A gente agora vendo essa imagem do Globocop, a gente percebe que esse galpão pega, assim, aparentemente 1/4 ali do quarteirão. Olha o tamanho dos caminhões dos bombeiros e olha como é estreita a rua. É exatamente isso. É uma rua pequena. Aquela parte ali do galpão, aparentemente, fica numa parte que parece até sem saída ali da Rua Costa Ferreira. São ruas muito antigas. Então, a gente consegue ver por aquela imagem mais aberta do Globocop, não sei se o Copo consegue abrir mais a imagem, que onde os bombeiros estavam agora há pouco, tentando entrar ali por aquela porta, tentando resfriar as paredes ali do lado de fora, o caminhão não consegue acessar. Então, os caminhões do Corpo de Bombeiros estão ali na parte de trás desse prédio, na outra rua, na rua de trás, enquanto os bombeiros têm que ir ali, o caminhão esperando numa rua que é um pouco mais larga. Você vê que há caminhões posicionados em diversos pontos desse quarteirão para tentar acessar esse imóvel. A gente está acompanhando aí esse trabalho dos bombeiros nesse ponto, que eles tentam fazer o resfriamento. Claro, eles não podem entrar nessa estrutura com o nível de chama que a gente está vendo agora, que são chamas muito altas. A gente recebeu a informação de que já são 7 quartéis do Corpo de Bombeiros envolvidos nesse combate às chamas no galpão de material de construção. São quartéis do centro da cidade, né? O principal quartel, o quartel central do Corpo de Bombeiros, Irajá, Penha, Humaitá, Santa Teresa, Tijuca, todos envolvidos no combate a esse incêndio. E reforço, o Corpo de Bombeiros informa que, por enquanto, não há informações de vítimas. A gente torce, claro, para que essa notícia permaneça assim, que isso se confirme. A gente está vendo que as chamas são
muito grandes. O teto dessa estrutura já ruiu, já cedeu ao calor das chamas. Os bombeiros tentam acessar por várias frentes. A gente vê que tem caminhões dos bombeiros na rua lateral, na rua de trás. São caminhões enormes, como a Priscila reforçou. São ruas antigas, são ruas estreitas ali do centro da cidade. Por isso que o Centro de Operações da Prefeitura, gente, pede que as pessoas evitem circular por aí. É importante que o Corpo de Bombeiros tenha a maior mobilidade possível para poder chegar aos focos de incêndio que eles precisam combater. Você vê muitas vezes até um carro estacionado ali na região pode atrapalhar a mobilidade dos bombeiros. Eles estão agora, você vê um dos caminhões se deslocando, a gente não sabe se buscando um ponto de melhor acesso para fazer esse trabalho de combate às chamas. Já são dezenas de bombeiros, acredito eu, envolvidos, já que a gente está falando aí de 7 quartéis, de tantas equipes, um trabalho delicado porque as construções são antigas, as ruas são pequenas. O Centro de Operações, relembrando, pede que as pessoas não se aproximem dessa região se puderem. É um horário de muita movimentação nessa região, agora 19h44. Isso é uma região, a rua Costa Ferreira, ela está perto ali do Morro da Providência, da Central do Brasil, da Presidente Vargas, Terminal Américo Fontinelli, áreas de grande movimentação. Se você puder, evite passar pelas redondezas. Essa rua Costa Ferreira, ela é uma rua bem pequena, ela fica perpendicular a duas ruas que são importantes ali daquela região da Central do Brasil, que são a Senador Pompeu e a rua Barão de São Félix. A Senador Pompeu, ela fica atrás ali do Palácio Duque de Caxias, Comando Militar do Leste. A gente consegue ver desde o alto, né? Olha só como é que está o trânsito. A gente consegue ver por aqui, olha só, Central do Brasil. E olha como é perto, Priscila. Olha como é perto da Central. Exatamente. A gente está falando, isso está a 2 quarteirões da Central do Brasil e a 1 quarteirão do Terminal Américo Fontinelli. É muito perto. Se o Globocop puder próximo mostrar melhor, perto inclusive, de um corpo. Olha o trânsito, gente. Claro que nesse horário, os ônibus que acessam aí essa rua lateral da Central do Brasil em direção ao Terminal Américo Fontinelli, de onde partem diversas linhas de ônibus, muitas, até me corrija se eu estiver errada, Priscila, em direção à Baixada Fluminense. Sim. A Zona Norte. Esse movimento é comum, sim, nesse horário, mas hoje está mais complicado, os ônibus estão parados, você não tem muito por onde escoar. E a gente vê a dificuldade do caminhão do Corpo de Bombeiros. Olha aí, de passar no meio dos ônibus. Até porque, assim, a gente está vendo esse congestionamento, gente. Hoje, uma sexta-feira depois do Carnaval, o trânsito não está ruim como seria numa sexta-feira comum. O congestionamento na cidade, o movimento na cidade está bem menor. Então, a gente vê que essa movimentação, esse trânsito parado ali ao redor da Central do Brasil é fruto já desse incêndio, porque os bombeiros tiveram que fechar todas as ruas ali da região até para conseguirem acessar o prédio. E a gente sabe que essa região tem um trânsito meio caótico. Sim. A gente sabe que tem ambulante, que tem gente que, obviamente, não atravessa na faixa. É tudo ali em volta da Central, principalmente nesse horário, é um pouco confuso, sim. Você vê que o caminhão dos bombeiros está ali tentando passar. Tem ambulante, tem pedestre, tem ônibus, tem carro. Uma confusão danada. Agora, o incêndio, se o nosso Globocop puder nos mostrar, olha, você está vendo aí Central do Brasil, a gente tem aqui, no alto do seu vídeo, Terminal Américo Fontinelli, olha aí, ambulâncias circulando por aí, eu não sei se há caminho ali da região do incêndio. E aqui, agora sim, no centro do seu vídeo, o galpão de material de construção que pega fogo, pelo menos desde as 6h20 da tarde. As chamas são altíssimas, o teto dessa estrutura já ruiu. Muitas equipes do Corpo de Bombeiros estão trabalhando nesse combate a incêndio. São equipes de 7 quartéis diferentes. Os bombeiros tendo dificuldade de acessar essas chamas porque o galpão é muito grande. Não dá nem para imaginar a temperatura que está aí dentro. Então, eles tentam, pelo entorno dos galpões, das paredes do galpão, resfriar essas paredes, resfriar os portões de acesso para poder começar a diminuir a temperatura dentro. Não é um trabalho fácil. Olha as equipes, isso são imagens das nossas equipes que estão
pelo chão, pela rua. São imagens ao vivo que a gente está trazendo para vocês, mostrando aí todo o material que os bombeiros estão usando. Esses bombeiros que estão tentando acessar o galpão, você vê aí os extintores já enfileirados na beira da calçada. É muita gente trabalhando nesse combate. A gente vê esse grupo de bombeiros aqui que está em pé, em cima de uma estrutura, usando as mangueiras dos caminhões para tentar resfriar toda essa parede, todo esse portão, para poder começar um controle mais efetivo dessas chamas. Esse incêndio que começou já tem 1h30, 1h40, começou e as pessoas começaram a nos alertar. Olha, tem coluna de fumaça grande no centro da cidade, perto da Gamboa, perto do centro. E quando a gente chegou, esse galpão tinha chamas muito altas, muito altas. Então, a gente está vendo que os bombeiros têm um desafio grande pela frente, não é um trabalho fácil. A prefeitura, com o centro de operações, está dando apoio a toda essa operação, que é uma operação bastante grande, para justamente isolar essas ruas e orientar os motoristas que estão ali no entorno e que não sabem o que está acontecendo, para que eles desviem desses quarteirões onde os bombeiros estão concentrados trabalhando. É importante a gente falar não só pela questão da fumaça, que é uma fumaça tóxica, mas a questão dos passageiros que vão ali desembarcar na Supervia, muitas vezes para pegar ônibus, indo para a Baixada Fluminense, indo para outros pontos da Zona Norte. A gente sabe que a Central do Brasil, de lá partem ônibus para muitas regiões e muitas vezes são ônibus que as pessoas só conseguem pegar ali. Então, o ideal, obviamente, se o passageiro puder esperar onde ele está até chegar à Central do Brasil, é o ideal, porque a gente sabe que até ele conseguir pegar o ônibus, a gente mostrou ali os arredores da Central do Brasil, tá tudo parado, porque tá tudo fechado, os bombeiros tiveram que fechar várias ruas por onde os ônibus passariam por causa desse incêndio. Se você não consegue esperar onde você tá para poder sair, se você tiver condições de saltar uma estação antes, por exemplo, a estação da Praça da Bandeira, é o ideal para poder tentar pegar um outro transporte, tentar pegar o ônibus um pouco antes. Olha essa imagem dos bombeiros na plataforma suspensa do caminhão dos bombeiros, tentando justamente fazer o combate das chamas por cima. É uma espécie, uma estrutura feita um guindaste que leva uma cesta na ponta, né? Uma plataforma na ponta. E os bombeiros tentam se aproximar, mas olha o tamanho da plataforma para o tamanho do vão que se abriu com a queda do teto desse galpão de material de construção. E nessa plataforma, pelo que eu consigo enxergar, eu estou aqui fazendo um esforço para enxergar no escuro, tanto quanto vocês, acho que tem um homem ali, ou dois no máximo. Sim. Não é um trabalho fácil, gente, é um trabalho arriscado. A temperatura aí perto deve estar altíssima. É um galpão grande que tem, como disse a Priscila, muito provavelmente material inflamável. Um combate que já dura 1h30, as chamas são super altas e as ruas do entorno são estreitas. O caminhão do bombeiro tem dificuldade de se locomover ali. O Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro está fazendo o seu esforço máximo, colocando suas equipes todas à disposição no combate a essas chamas, mas realmente não é um trabalho fácil. E olha como é próximo das ruas de maior movimento nesse horário de volta para casa. Agora são 7h52. É um horário clássico de movimento. A gente está falando de Central do Brasil, Terminal Américo Fontinelli, Avenida Presidente Vargas. Quantos trabalhadores da cidade do Rio de Janeiro, da região metropolitana, não circulam por aí nesse horário? Então, com o fechamento dessas ruas, tudo fica mais complicado, porque são ruas com alta circulação de ônibus, são ruas estreitas, porque é um dos bairros mais antigos, né, da nossa cidade. Então, tudo fica muito difícil, a circulação fica muito difícil. E prédios colados um ao outro, a gente sabe que muitas construções ali não estão dentro dos conformes, a gente sabe que muitas construções ali já são muito antigas, fiação antiga. A gente, inclusive, consegue ver por uma das imagens muitos fios ali enrolados um ao outro. É um lugar que a gente sabe que, infelizmente, tem muito gato. Isso tudo
dificulta ainda mais o trabalho do Corpo de Bombeiros, aumenta o risco. A gente está vendo imagens, olha só, como a gente falou, é uma rua muito estreita, então os bombeiros têm ali as duas ruas que são perpendiculares, que são as maiores, digamos assim, daquela região, que são a Senador Pompeu e a Barão de São Félix. Então, assim, são as duas ruas pelas quais os bombeiros conseguem chegar, a Senador Pompeu e a Barão de São Félix. E, por exemplo, a Barão de São Félix e a Senador Pompeu são ruas muito próximas à Central do Brasil. Elas são ali cortadas pela Bento Ribeiro, que tem aquele túnel onde as pessoas conseguem sair ali do outro lado, passando ali por dentro do Morro da Providência, por baixo ali do Morro da Providência. A gente vê o trabalho do Corpo de Bombeiros, mais uma vez, tentando chegar ali até o interior do prédio. Olha só o trabalho do Corpo de Bombeiros. Obviamente, a porta está fechada, uma porta metálica, a gente consegue ver pelas poucas frestas, tudo pegado, tudo tomado pelo fogo. É um trabalho estratégico, né, Priscila? Porque eles chegam diante de uma estrutura dessa e eles têm que avaliar a situação e tentar descobrir uma maneira de chegar até um dos focos de incêndio sem ameaçar a vida do agente. Então, você vê, a gente viu um dos bombeiros ali com uma ferramenta, parece um pé de cabra, para arrombar essa porta, mas isso tudo tem que ser feito com muito cuidado, porque ao arrombar a porta pode vir uma chama alta na direção do agente do Corpo de Bombeiros. Então, você vê tanto que eles vão fazer esse trabalho de arrombamento com a mangueira já ali posicionada para poder tentar conter as chamas e fazer esse trabalho mais efetivamente. É um incêndio, gente, de grandes proporções, que começou no fim da tarde, nesse galpão de material de construção, na Rua Costa Ferreira, próximo ao Morro da Providência, próximo à Central do Brasil, próximo atrás ao terminal ali do Palácio Duque de Caxias. Américo Fantinelli, exatamente, atrás do Palácio Duque de Caxias, pertinho da Presidente Vargas. O teto desse galpão, que é bem grande, já ruiu. A gente vê aí o caminhão trazendo a escada Magiros. A gente tem 7 quartéis, por enquanto, trabalhando nesse incêndio, que é enorme. Os bombeiros têm um desafio grande de tentar, primeiro, resfriar as paredes desse galpão e tentar acessar os focos onde as chamas estão mais fortes. Agora, para que eles se aproximem, é preciso muito cuidado, a temperatura é muito alta, não é um trabalho fácil. E no entorno você vê que tem viaturas do Corpo de Bombeiros paradas em vários pontos. Então, eles estão atuando em diversas frentes, até para que o fogo não se alastre para outros imóveis aí perto. Como a gente lembrava, é uma área de construções antigas do Rio de Janeiro. A gente está falando de Centro, de Gamboa. São construções que são coladas, muitas ainda têm estrutura de madeira dentro. Então, a tentativa dos bombeiros não é só apagar esse foco, é impedir que o incêndio atinja outros imóveis. A gente vê ali que eles estão usando uma plataforma, uma espécie de um guindaste com uma plataforma na ponta para tentar alcançar as chamas pelo alto. Você vê a imagem aí do nosso Globocop ao vivo, que está acompanhando esse trabalho do Corpo de Bombeiros desde cedo. A gente lembra que o Corpo de Bombeiros reforça que não há informações de vítimas. Mas olha aí essa estrutura usada pelo Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro. É um guindaste bem alto, com uma plataforma, onde acredito que 2 homens no máximo, a gente, claro, está escuro, a gente não consegue ver direito, mas eles tentam se aproximar pelo alto para jogar a água, para poder combater essas chamas pelo alto. O Centro de Operações da Prefeitura do Rio de Janeiro está desde o começo dessa operação apoiando o Corpo de Bombeiros e enviando agentes da Sete Rio para essa região, onde a gente sabe que o movimento é muito grande nesse horário de volta para casa, para orientar os motoristas, para orientar as empresas de ônibus, para orientar os pedestres, os ambulantes que andam por ali, exatamente para que as pessoas contribuam com o trabalho dos bombeiros. Como elas podem contribuir? Abrindo espaço nas ruas, não acessando essas ruas menores aonde as viaturas do Corpo de Bombeiros estão paradas. A gente, olha só, esse trabalho dessa equipe, olha eles tentando arrombar esse portão exatamente para acessar esse ponto onde a gente vê que as chamas são muito altas. Ele tem um
bombeiro ali já a postos com a mangueira e outro tentando arrombar esse portão. Nossas equipes estão chegando lá agora, porque, claro, o trânsito ali estava muito confuso, difícil para qualquer um acessar. Nosso repórter Chico Regueira está chegando lá agora. Olha aí o Chico, perto das equipes dos bombeiros. Chico, você está me ouvindo bem? O que você pode nos contar? O que você está vendo aí agora? Boa noite, Ana Luísa. Boa noite a todos. Ouço bem, estamos aqui. Os agentes do Corpo de Bombeiros estão trabalhando. A gente vai até puxar um pouquinho aqui para trás, porque os caminhões precisam ter acesso ao prédio, ao galpão que está lá na frente. A informação que a gente tem até agora, primeira mão aqui, a informação que está chegando ainda, é que não havia ninguém dentro do galpão, que é uma, melhor, que assim. Mas os bombeiros ainda não estão muito cientes do que está da região e do que está acontecendo exatamente aqui. A gente consegue ver 1, 2, 4 carros de Corpo de Bombeiros já atuando ali. O trânsito aqui na região está totalmente parado. Há mais agentes chegando para lá, outras equipes, outras viaturas vindo em direção ao foco do incêndio. O incêndio começou por volta das 6h20 da tarde. A gente correndo aqui em direção ao fogo. O incêndio começou por volta das 6h20 da tarde. A área já foi isolada, a área está totalmente isolada daqui para lá. Daqui para lá só os homens do Corpo de Bombeiros que estão usando mangueiras e trocando essas mangueiras a todo momento. Tem chegado novas viaturas, novos caminhões aqui para trocar, para abastecer de água e chegar o mais perto possível do galpão. Repetindo, a viatura vai dar ré, vamos um pouquinho para trás aqui. Sim, tem vítima lá dentro? Tem alguém lá dentro? Bem, o bombeiro está confirmando aqui que não há vítimas, não há ninguém lá dentro. É o que a gente tem de informação até agora, da assessoria dos bombeiros, desse agente do bombeiro que também estava por ali. São quantas equipes estão aqui? São 7 equipes de quais batalhões? São 7 unidades do Corpo de Bombeiros que estão aqui. Eu estava perguntando aqui para a assessoria que está perto da gente aqui. Os caminhões, agora a rua é muito estreita, essa rua aqui, essa região da central do Brasil, uma região de ruas muito estreitas. Os moradores aqui do lado de fora da casa, os bombeiros estão tentando tirar essa viatura. A retirada, eu vou perguntar aqui, gente, um minutinho, a retirada dessas viaturas é para a entrada de outras? Isso, estão retirando essas viaturas. Aqui tem, vai ver que agora vai passar aqui os pontos de ligação de águas e é justamente para trocar, para reabastecer com novas viaturas, com mais água e instrumentos para poder combater o fogo no galpão que é logo ali na frente, Essa operação logística está um pouco complicada porque, como eu disse agora há pouco, a rua é muito estreita, tem muita gente aqui na rua e o acesso é bem difícil, está muito complicado o acesso. O trânsito ali na Central do Brasil, descendo pela Presidente Vargas, está todo engarrafado. Já tem os pontos de interdição do Sambódromo e está muito complicado transitar ali. Agora, por exemplo, quando nós estávamos vindo para cá, a gente veio acompanhando justamente um desses caminhões dos bombeiros para chegar ao ponto exato do fogo, que fica a mais ou menos uns 3 quarteirões do terminal Américo Fontinelli, na Central do Brasil. Ali tem alguns agentes do Corpo de Bombeiros se movimentando de dentro para fora, outros chegando agora. O caminhão que estava fazendo aquela manobra ainda está tentando sair aqui da rua. E, por enquanto, essa situação está aqui, Ana Luísa. A gente vai seguir acompanhando, vou buscando mais informações aqui. E à medida que a gente for apurando, eu vou chamando você para contar o que está acontecendo aqui nessa região central do Rio de Janeiro, um incêndio num galpão próximo à Central do Brasil. Assim como o Chico estava mostrando, Luli, o Corpo de Bombeiros interditou especificamente o quarteirão ali de onde fica a rua Costa Ferreira. Como a gente tem falado, é uma rua bem pequena. É importante a gente falar, acabei de receber informação do Corpo de Bombeiros que, pelo menos a princípio, outros imóveis vizinhos ainda não foram atingidos pelo fogo, que é uma boa notícia.
Mas a gente sabe que são prédios muito antigos, muita fiação ali exposta, então o risco é grande. A gente tem duas informações importantes para passar. A gente, desde cedo, estava acompanhando, quer dizer, desde cedo, desde que começou o incêndio, por volta de 6h20 da tarde, começaram a chegar os relatos dessas imensas colunas de fumaça preta. E havia dúvida se isso tinha prejudicado a operação do aeroporto Santos Dumont. Eu trago para vocês a informação de que não prejudicou. A fumaça não atingiu o aeroporto Santos Dumont, nem causou impacto algum na operação do aeroporto. É informação de agora, confirmada pela Infraero. Agora, o Corpo de Bombeiros está nos informando que está enviando aeronaves não tripuladas para o local. Essas aeronaves provavelmente vão ajudar no combate às chamas. A gente está vendo que as chamas seguem muito altas dentro desse galpão. Priscila agora acrescentou que os imóveis no entorno não estão ainda ameaçados, que o fogo não se espalhou, que é uma ótima notícia. Mas uma das preocupações dos bombeiros é justamente com acesso. O Chico Regueira mostrava agora há pouco um caminhão dos bombeiros tentando se deslocar pela rua, uma rua muito estreita, muito antiga, o caminhão precisando sair para ser reabastecido de água e para outro se aproximar. No entanto, além das ruas serem estreitas, há muitos curiosos nas ruas. A gente viu, inclusive, uma criança, uma menina atravessando a rua. É fundamental que as pessoas fiquem nas suas casas ou saiam para outras ruas mais afastadas, onde não há movimentação do Corpo de Bombeiros, porque isso atrapalha a operação e coloca em risco a saúde dessas pessoas. Isso é um pedido que a Prefeitura vem fazendo desde cedo, para que as pessoas liberem essas ruas aonde os bombeiros estão trabalhando, para a segurança delas e para a eficiência da operação do Corpo de Bombeiros. A gente sabe que 7 quartéis estão operando no combate às chamas desde 6h20 da tarde. Quartéis de Irajá, quartel Central, quartel de Santa Teresa. São muitas equipes do Corpo de Bombeiros envolvidas nesse trabalho que, felizmente, os bombeiros afirmam até agora que não há feridos. Isso é uma excelente notícia. É claro que existe o prejuízo material para os donos desse galpão de material de construção, mas não há feridos, não há vítimas. A gente vê agora o deslocamento de um grande caminhão. Você vê que o caminhão ocupa a largura total da rua e que tem pessoas andando pelas calçadas. Claro, é hora da volta para casa, mas quem puder evitar estar circulando nessas ruas vai ajudar e muito o Corpo de Bombeiros e todos os moradores dessa região que vão ter esse incêndio controlado mais rapidamente. Inclusive, essa é a orientação da Prefeitura nesse momento, né? Quem puder evitar essa região, é uma região, inclusive... Vamos agora voltar a falar com o Chico Regueira? Chico, você nos ouve? Ouço sim, Ana Luísa. Que informações você traz Oi, pra Ana gente, Luísa. Chico? A gente segue aqui. Houve uma informação que circulou, que não é uma informação verdadeira, que não havia água. O Corpo de Bombeiros tem sim muita água para combater esse incêndio. A assessoria pediu para reiterar esse ponto aqui, que é uma informação que está circulando em redes sociais de moradores. Há muitos caminhões de Corpo de Bombeiros aqui chegando, são 7 unidades, 7 quartéis diferentes. E sim, o combate ao incêndio está sendo feito nesse momento com água apenas. Os moradores aqui, já deu tempo de conversar aqui, entender um pouco a geografia daquela região. Do lado desse galpão de material de construção, há outros galpões também, alguns de material de construção. E a preocupação dos agentes do bombeiro nesse momento, dos bombeiros nesse momento, é conter o fogo ali para que ele não se alastre para as outras áreas, para a vizinhança que pode ter material inflamável, material químico no entorno. Ana Luísa. Obrigada, Chico Regueira. A gente segue acompanhando esse incêndio na rua Costa Ferreira, na região central do Rio de Janeiro. E a gente pode voltar com outras informações a qualquer momento. Até já.
Bebida quente no carnaval é fria.